Entra no ar, a rede de comunicação dos Tribunais de Contas do Brasil. Políticas públicas para crianças são destaque nos eventos regionais do Pacto Cearense pela primeira infância do TCE Ceará. TCE de Rondônia cobra ações do Estado para evitar nova crise de queimadas em 2025. TCRS gera economia de 962 milhões aos cofres públicos. Tudo isso e muito mais você confere agora no Jornal Atricom. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Atricom, uma produção da TV Cidadã Alagoas, em parceria com as assessorias de comunicação do Sistema Tribunal de Contas do Brasil. A partir de agora, você também pode nos acompanhar na programação da TV Justiça em Brasília. E vamos aos destaques de hoje. A gente abre essa edição falando de primeira infância. A atenção às políticas públicas para crianças de 0 a 6 anos de idade foi destaque nos eventos regionais do Pacto Cearense pela Primeira Infância, do TCE Ceará. As ações aconteceram de 23 a 25 de abril em Jaguaribe, Aracati e Redenção. 100 órgãos e entidades já afirmaram compromisso com as crianças cearenses. Priorizar a primeira infância na gestão de políticas públicas e fortalecer a rede de serviços de atendimento às crianças de 0 a 6 anos estão entre os compromissos firmados pelos municípios cearenses ao aderirem à iniciativa do TCE Ceará voltada ao desenvolvimento infantil. Os eventos regionais do Pacto Cearense pela Primeira Infância de abril ocorreram em Jaguaribe no dia 23, em Aracati no dia 24 e Redenção no dia 25, reunindo quase 500 participantes. Foram cerca de 350 quilômetros percorridos entre os 3 municípios visitados. É no município que a vida acontece. É aqui que a criança vive, brinca, se diverte e aprende. Então, é muito importante o engajamento dos municípios. E essa jornada que a gente começa aqui hoje, no Vale do Jaguaribe, vai perpassar aí mês de maio também, mês de junho também, nós vamos visitar todas as regiões, levando o Pacto Cearense pela Primeira Infância, porque é muito importante, de fato, o engajamento dos municípios para assumir esses compromissos em prol dessa fase que é tão importante na vida do ser humano. Existem muitos dados e estudos comprovados que o desenvolvimento do 0 aos 6 anos faz com que aquela criança desenvolva suas maiores habilidades. Então, se a gente perder esse time, dos 7 para frente, a gente vai ter muito prejuízo para as nossas crianças e nossos futuros jovens e adultos. A união dos poderes na política pública com eficiência para garantir o direito de mais saúde, mais educação, mais afeto para nossas crianças são fundamentais. Hoje foi importantíssima a apresentação do tribunal, mostrando como a gente pode agregar em números, em ações. O município tem um compromisso com as crianças e enquanto eu estiver aqui como prefeita, como gestora, eu vou estar trabalhando para honrar o pacto que nós fizemos aqui hoje com o tribunal. A ação reforça o compromisso do TCE Ceará em promover o desenvolvimento integral das crianças cearenses, estimulando a implementação de políticas públicas em todas as regiões do estado. Durante os eventos, crianças de instituições públicas dos municípios fizeram apresentações teatrais, literárias e musicais para os participantes. Autoridades dos municípios sede e da região do Vale do Jaguaribe, Litoral Leste e Maciço de Baturité compareceram às ações. O servidor do TCE Ceará, Samuel Castelo, ministrou palestras sobre a identificação do gasto social com a primeira infância nas leis orçamentárias. A gente mostra a relevância de identificar no orçamento os gastos com a infância, mostrando dentro da metodologia o que é um gasto exclusivo, que é um gasto relacionado às crianças de 0 a 6 anos, gestantes e lactantes, mostra a diferença dos gastos indiretos e mostra a necessidade de destacar isso no orçamento do município, em relação ao seu total. Vai ser criado algumas regras
algumas instituições, algumas leis, e a gente vai poder fortalecer alguns vínculos entre também municípios, instituições, e aí a gente vai fortalecer o que garante os direitos da primeira infância. O olhar sobre a primeira infância, principalmente todas essas políticas públicas voltadas, eu acho que é um investimento, e é um investimento que vai dar retorno. São ações que vêm para fortalecer a garantia dos direitos, seja na educação, seja na saúde, seja em outros órgãos que venham fortalecer essa garantia de direito às crianças. Então, é um retorno que mais tarde a sociedade vai ver. Quero parabenizar a iniciativa do Tribunal de Contas, é algo que realmente eu nunca tinha visto de perto algo nesse sentido, com essa dimensão de unir tantas pessoas em prol da primeira infância. E é importantíssimo realmente essa presença de vocês no interior, somando forças para nos ajudar a realmente melhorar a vida das pessoas. Unidades de atendimento à primeira infância foram visitadas pelo presidente Rudem Queiroz, junto com a equipe do TCE Ceará envolvida na ação. O objetivo é conhecer os equipamentos que aplicam boas práticas relacionadas ao atendimento infantil. Aqui na nossa escola, nós trabalhamos em tempo integral, nós temos 189 crianças matriculadas e a gente tenta trabalhar de forma a desenvolvê-las totalmente, integralmente. A gente trabalha com alguns projetos, a gente desenvolveu há pouco tempo o projeto de literatura, só que ele durará o ano todo, visando as crianças desenvolverem o amor pela leitura. Também trabalhamos com o projeto Reciclar, que a gente faz recursos pedagógicos, a gente recicla e a gente cria com as crianças novas possibilidades. Nós atendemos hoje um público, uma média de 490 crianças, e esse número cada dia, ele aumenta. E a maioria dessas crianças, elas estão na primeira infância, São crianças de 2 anos até 6 anos, Por a gente entender que essas crianças, enquanto elas forem estimuladas mais rápido possível, mais ganho, na vida social essa criança vai ter. E em especial os municípios que estão tratando dos serviços finais, que precisam que esses serviços sejam tratados de formas intersetoriais. Isso é predominante em todas as ações e serviços que devem ser prestados para a primeira infância. Além disso, eles entenderem que, como agenda política, ela tem que ser priorizada. Dizer que assim, eu apoio, eu acredito, eu tenho um plano de ação anual para dizer que o meu município está atento a essa política pública, eu constituí o meu comitê intersetorial, esse comitê intersetorial está ativo, está fazendo reuniões, está chamando a sociedade civil para participar junto, eu estabelecer um plano de investimento, conhecer a minha população de 0 a 6 anos no meu município, enxergar aquelas que ainda não estão tendo o atendimento adequado e ter um plano de expansão desses serviços, ter um plano de expansão qualitativo desses serviços, trazer mais qualidade para esses serviços que estão atuando. O TCE lança luz sobre uma temática, sobre uma política pública muito importante. É muito caro para a nossa sociedade o cuidado com a primeira infância, é muito importante. Então, além das fiscalizações, o tribunal fomenta, o tribunal passa a acompanhar, passa a monitorar o resultado dessa política pública. Até o momento, 50 prefeituras, 30 câmaras municipais, 9 órgãos estaduais e federais e 11 entidades apoiadoras aderiram ao pacto. No mês de maio, os eventos regionais serão sediados em Sobral e Acaraú. Em junho, o Sertão Central, o Cariri e o Sertão de Crateús receberão os encontros do pacto. Para aderir, basta assinar o termo de compromisso e encaminhar o documento pelo e-mail pacto.primeirainfancia@tce.ce.gov.br. No começo de tudo, vejamos agora o nosso quadro Atricom Explica, que desmistifica o funcionamento dos tribunais de contas. A prestação de contas de governo é a demonstração por parte do Poder Executivo de como os recursos públicos foram utilizados. O Tribunal de Contas emite parecer, e ele pode ser aprovado, desaprovado ou aprovado com ressalvas. Vale lembrar que o julgamento dessas contas é feito por parte do Poder Legislativo. E agora o jornalista Valtenor Leôncio vai conversar com o conselheiro Valdecir Pascoal, presidente do Tribunal de Contas de Pernambuco. Bom, Bárbara, agora eu vou conversar com o presidente do Tribunal de Contas de Pernambuco,
o conselheiro Valdeci Pascoal. Conselheiro Valdeci Pascoal, que também já foi presidente da Atricom. Você que está assistindo agora a gente pela TV Justiça e pela TV Cidadã, a Atricom é a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. E esse jornal é um jornal informativo do que acontece e o papel dos tribunais de contas para a sociedade brasileira. Conselheiro Valdeci, presidente do tribunal, é um prazer em tê-lo aqui no Jornal Atricom. E eu gostaria de perguntar ao senhor como é que o senhor vê esse trabalho pedagógico que o Tribunal de Contas vem fazendo, os tribunais de contas vêm fazendo pelo Brasil. E o senhor recentemente participou, inclusive, do encontro com gestores públicos aí em Pernambuco. Como é que o senhor vê isso? Todos sabem o papel fiscalizador e de julgamento das contas dos tribunais de contas. Mas a população precisa conhecer o papel de orientação, esse trabalho pedagógico que os tribunais de contas realizam no Brasil todo, ouvindo os gestores, estabelecendo uma verdadeira relação dialógica, com muito diálogo, orientando, por exemplo, através das escolas de contas, através de reuniões e mesas técnicas, mesas de consenso e também, mesmo no nível de processos, atuando através de tags, por exemplo, termos de ajustamento de gestão, alertas e medidas cautelares. Os tribunais de contas atuam cada vez mais de forma preventiva, porque prevenir é sempre melhor do que remediar. E também procurando conhecer os obstáculos, os desafios da gestão. Presidente Valdeci, quando o senhor foi presidente da Atricom, uma das preocupações que o senhor tinha, na época eu que acompanhei isso de perto, é com a comunicação com a sociedade. E como é que o senhor vê hoje, né, esses avanços que os tribunais estão tendo nas redes sociais e aqui na TV Justiça, na TV Cidadã, se comunicando com a sociedade brasileira, mostrando o seu papel? O Brasil e o mundo enfrentam desafios enormes no campo da comunicação social e institucional. Os tribunais de contas são pouco conhecidos pela população brasileira ainda, revelam pesquisas já realizadas, e essa oportunidade que o sistema Tribunais de Contas tem, através da Atricom, das entidades apoiadoras, com a TV Cidadã de Alagoas e a TV Justiça, é uma oportunidade ímpar para que o tribunal possa revelar sua atuação para o cidadão brasileiro, mostrar a sua relevância para a vida do cidadão, o quão os tribunais de contas são importantes para melhorar a vida do cidadão, atuando na fiscalização, na orientação, no julgamento das contas. Então, isso no final gera credibilidade às instituições, aprimora a gestão e fortalece a democracia. E agora o assunto é otimização do dinheiro público. No Rio Grande do Sul, a Corte de Contas gerou uma economia de 962 milhões de reais aos cofres públicos. Nos últimos 24 meses, os trabalhos de auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul geraram uma economia de 962 milhões aos cofres públicos. Entre abril de 2023 e março de 2025, foram registrados 1.334 benefícios de auditoria. Desses, 717 tiveram impacto financeiro e 617 trouxeram melhorias qualitativas à gestão pública. A maior parte da economia veio da redução de preços em licitações, da correção de irregularidades e da melhoria da eficiência em órgãos e programas públicos. O trabalho técnico do TCRS também resultou em ganhos indiretos, como a redução de custos em áreas como inativações e pensões municipais. Com ações de auditoria e orientação contínua, o tribunal reafirma seu compromisso com a boa gestão dos recursos públicos. Confira as economias geradas pelo TCRS no portal e em espaço do controle social. Aponte a câmera para o QR Code e acesse. Agora queremos saber se você sabe o papel de uma ouvidoria. Uma pesquisa feita pela vice-presidente do TCE de Tocantins, conselheira Doris Coutinho, revela a ineficiência das ouvidorias dos mais de 130 municípios de Tocantins.
Acompanhe. Você sabe qual é o papel de uma ouvidoria? Não. Você já ouviu falar em ouvidoria? Já sim. O que é ouvidoria para você? A ouvidoria é lugar normalmente de empresa, órgãos públicos, que você pode fazer reclamações, sugestões, denúncias. Por isso pode ser considerada instrumento de democracia. Afinal, possibilita à sociedade acompanhar e participar ativamente da gestão. É o chamado controle social. Na maior parte do Tocantins, as ouvidorias estão longe de cumprir a sua missão. É o que revela uma pesquisa feita nos 139 municípios do estado. O levantamento foi realizado pela conselheira vice-presidente do Tribunal de Contas do Tocantins, Doris de Miranda Coutinho, e foi tese de doutorado pela Universidade Federal do Tocantins. A defesa da tese com o título Ouvidorias Públicas, Controle Social, Accountability, diagonal no Tocantins, contou com a presença na bancada examinadora do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin. Portanto, o estudo das ouvidorias se revela uma prova desse fenômeno da cidadania incompleta no Brasil. Os dados apontam que a maioria das ouvidorias funciona de forma precária. O mínimo seria ter uma estrutura física, exclusiva. Pode ser uma sala? Pode. Mas que aquele seja um nicho exclusivo da ouvidoria, onde ele possa receber pessoas, se for o caso, Então, isso é o mínimo. Porque hoje as pessoas se comunicam através do WhatsApp. A pesquisa também identificou que muitas ouvidorias nem produzem relatórios com os dados recebidos. E a gente quer mudar esse cenário. Eu, como ouvidor do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, nós estamos já trabalhando essa implantação em todos os municípios, tanto nas câmaras municipais como também nas prefeituras, e trabalhando também já no Estado. Nós encontramos uma realidade que pode ser transformada e que o tribunal tem essa capacidade de transformação. A pesquisa deixa um alerta. Sem estrutura, as ouvidorias não conseguem ouvir a população. Sim, eu acho que é importante porque é onde as pessoas vão falar, o que está acontecendo, o que estão sentindo. Isso não foi apenas aos olhos do pesquisador, é um fato relevante, mas também que os olhos do gestor, tem que tem que promover uma mudança. E o Tribunal de Contas de Rondônia convocou autoridades estaduais para conhecer e entender as ações desenvolvidas para fiscalização e monitoramento para evitar queimadas. Parece neblina, mas é fumaça. Ano passado, a fumaça fechou aeroportos e encobriu cidades. As queimadas em Rondônia destruíram florestas e geraram impactos severos à saúde das pessoas, ao meio ambiente e à economia. Em 2024 foi o segundo ano do ciclo do El Niño, onde foi mais intenso o calor, Tanto que nós tivemos uma das maiores crises hídricas do estado de Rondônia. Em 2024, o estado de Rondônia viveu muitos problemas por causa das queimadas. E para evitar que esses mesmos problemas possam se repetir este ano, o Tribunal de Contas convocou as autoridades estaduais para conhecer e entender as ações que estão sendo desenvolvidas de fiscalização e monitoramento para evitar as queimadas. E essa reunião está acontecendo bem aqui e nós vamos acompanhar agora. A reunião contou com representantes do governo estadual, Defesa Civil e órgãos ambientais. O encontro só foi realizado a partir do envio de ofícios pelo TCE ao governador e à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental, SEDAM. Nos documentos, o Tribunal de Contas determina medidas voltadas à fiscalização, controle, educação e conscientização ambiental. No encontro de hoje, o Estado apresentou um planejamento de ações. Estamos com um grande aparato de Estado para combater o desmatamento e fazermos uma ação efetiva para tentarmos ter um ar muito melhor, muito menos poluído do que foi no passado e com um desgaste ambiental muito menor. Entre as medidas cobradas pelo TCE estão a fiscalização mais rigorosa, reforço na atuação e alinhamento entre municípios, Estado e órgãos federais. As autoridades estaduais concordaram e assumiram o compromisso de uma atuação conjunta.
Nós precisamos fazer essa integração com os órgãos federais e dar a resposta que a nossa sociedade precisa. A equipe técnica do Tribunal de Contas irá analisar o planejamento elaborado pelos órgãos estaduais. O corpo técnico do tribunal vai analisar o planejamento e a eventual necessidade de ajuste. Nós vamos comunicar ao governo do estado para que seja feito. Esperamos que a efetividade das ações se comprove e nós tenhamos um ano aí mais tranquilo do que foi e o que passou. O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia vai continuar atuando com protagonismo. Além da articulação com os órgãos públicos, o TCE lançou uma campanha de comunicação para alertar a população sobre os riscos das queimadas e a importância da prevenção. O desafio é grande, mas com planejamento e união, o TCE de Rondônia quer ajudar a escrever uma nova história com foco na defesa do patrimônio ambiental. Porque menos queimadas significam mais saúde, mais qualidade de vida e mais desenvolvimento para Rondônia. E estes foram os destaques do Jornal Atricom. Agradecemos a sua companhia e esperamos vê-lo novamente na próxima edição. Até lá!